Olá pessoal, meu nome é Joel Pitol, eu sou demonstrador técnico da LUF. A LUF é uma indústria que fabrica e desenvolve carregadores de bateria, já trabalhando há mais de 20 anos no mercado, sempre trazendo qualidade e eficiência em soluções de cargas de bateria para seus clientes. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um equipamento da nossa linha tracionária, é o nosso carregador de baterias modelo PX. Esse carregador ele foi fabricado e desenvolvido para ser integrado junto às máquinas dos modelos PX fabricados e fornecidos pela Paletrans Equipamentos. Para auxiliar esse treinamento, eu vou dividir ele em 3 fases. A primeira fase, desmontando o nosso PX, vai ser o teste da placa do PX. Eu vou ensinar como fazer o teste dos componentes. Segunda fase do nosso teste é a fase do transformador. Eu vou tirar ele e vou testar ele separadamente. E a terceira fase do nosso teste é a nossa ponte retificadora de sinal, que eu também vou mostrar individualmente como fazer os testes para vocês. Primeira fase do nosso teste vai ser o teste da placa. Como eu falei para vocês, eu vou dividir esse treinamento em 3 fases. A primeira fase, nós vamos testar o nosso circuito eletrônico. Nós vamos utilizar um alicate amperímetro ou um multiteste em escala de voltagem alternada. Trabalhando em escala de voltagem alternada, eu consigo fazer as medições da entrada, o sistema que alimenta o nosso circuito e o que sai para o nosso transformador. Então agora eu vou fazer o teste primeiro da entrada da rede. Eu vou fazer esse teste aqui na ponta do cabo, justamente para verificar se não tem nenhuma ruptura no cabo de ligação na tomada do cliente. Perfeito, 217 volts. Agora eu vou conectar na entrada do nosso carregador modelo PX. Conectando na entrada do carregador o nosso modelo PX, eu vou fazer a segunda medição. Ele vai começar a alimentar todo o circuito elétrico. Então fiz a medição, 220 volts. Perfeito. Saindo aqui desses 2 fios, vai para o nosso fusível de proteção. Esse fusível de proteção, ele tem 2 funções. Primeiro, ele protege o equipamento contra algum excesso de corrente por parte da rede, ou ele protege o nosso equipamento contra um curto no transformador. Se o transformador entrar em alguma dificuldade, tiver algum curto, ele queima o fusível protegendo o nosso circuito eletrônico. Agora eu vou fazer a seguinte medição. Na saída 9 e 10 ele tem que ter 220 volts. Perfeito. Os 220, uma perna do transformador vai ser ligada aqui e as outras 2 pernas do transformador vai ser ligadas nesse relé auxiliar para conseguir enviar uma corrente necessária para carregar bem a nossa bateria. Passando os 220 pela placa alimentando o circuito 9 e 10, ele já vai automaticamente alimentar o nosso transformador. O nosso transformador ele vai funcionar como um redutor e depois vai passar para a nossa ponte retificadora de diodos. O resto dos testes do circuito eletrônico, como tensão de bloqueio e o monitor de carga, ou seja, o monitoramento da bateria no ritmo de trabalho, ele é feito por uma fonte ajustável, uma fonte controlada. Então eu não tenho como fazer nenhum outro teste mais específico, justamente porque eu tenho que ter aquele equipamento. Quando eu estiver lá no cliente, o multiteste ele vai me indicar se tem alguma ruptura nos fios, na entrada da rede ou na placa em geral. Alimentando aqui a porta 9 e 10, como eu mostrei para vocês, já vai carregar a bateria. Se eu tiver algum problema na parte do monitor de carga, ou seja, na parte eletrônica, energizando a porta 9 e 10, eu vou conseguir carregar a bateria. Então o carregador, mesmo não ligando em nenhum LED, ele pode ser que esteja carregando a bateria. Para quem possui uma fonte ajustável, eu vou ensinar agora como fazer os testes do carregador e dos bloqueios. Para testar o sistema de monitoramento do nosso carregador modelo PX, eu vou utilizar um multiteste e uma fonte ajustável, uma fonte regulável. Essa fonte regulável ela vai simular as baterias com uma baixa tensão. Assim, eu vou poder verificar se realmente o bloqueio está funcionando ou não. Para começar o teste, eu vou conectar a nossa fonte ajustável no nosso carregador. A garra preta, que é a garra negativa, simulando o polo negativo da bateria,
e a garra vermelha, simulando o polo positivo da bateria. Eu vou pegar a ponta negativa do nosso multiteste, vou conectar aqui junto com a fonte o carregador, e a garra positiva do nosso multiteste eu vou conectar no fio branco, que é o fio da elevação da máquina. Bem conectado. Agora eu vou ligar a nossa fonte ajustável e o nosso multiteste. Já está sinalizando 21,6 volts. Então, com o passar do tempo, a bateria vai trabalhando, ela vai começar a descarregar e perder a tensão e vai sinalizar o LED de bloqueio. Então, agora eu vou começar a baixar a tensão da nossa fonte ajustável. Abaixo de 19,5 volts vai começar a sinalizar o LED de bloqueada. Perfeito, coloquei em 18,6, já começou a piscar o nosso LED de bloqueada. Ele vai começar a contar 30 segundos, após os 30 segundos o LED vai ficar fixo e vai bloquear a tensão, o nosso multímetro vai cair a zero. Esse sistema foi implementado nos carregadores para evitar a descarga profunda, o que é extremamente prejudicial para a bateria. A bateria entrando em descarga profunda, ela começa a acelerar o processo de sulfatação. Agora, com o LED fixo, caiu a tensão do nosso multímetro a zero. Então, indica que o nosso carregador, o nosso monitor na parte do bloqueio da elevação está funcionando perfeitamente. Agora, eu vou mostrar para vocês como fazer o teste do bloqueio da tração do nosso carregador. Vou desconectar aqui, vou conectar agora nas baterias. A garra preta no polo negativo da bateria e a garra vermelha o polo positivo da bateria. Agora eu vou ligar o nosso multiteste na parte negativa da bateria e a parte positiva eu vou ligar no fio verde, que é o fio da tração do nosso carregador. Vou ligar ali no fio verde, bem conectado. Agora está marcando a tensão das baterias, 25,7 volts. Agora eu vou conectar a entrada da rede elétrica. Conectando a entrada da rede elétrica, já sinalizou bateria em carga e caiu a tensão do nosso multímetro a zero, indicando assim que o nosso bloqueio da tração também está funcionando perfeitamente. Agora, para testar o nosso carregador de baterias modelo PX, nós vamos verificar se ele está funcionando. Nesse teste, eu posso utilizar um multiteste comum ou um alicate amperímetro. Com o multiteste comum, eu vou colocar ele em tensão de corrente contínua. Com o alicate amperímetro, além de eu conseguir medir a tensão em corrente contínua, eu consigo verificar a corrente que está passando para as baterias. Então, eu vou conectar o nosso multiteste nas baterias. Vou ligar o nosso multiteste. Perfeito. Está marcando 25 volts. Diminuir a escala. 25,9. Então, marcando a tensão das baterias, eu consigo verificar se, ligando o carregador, ela vai começar a subir a tensão. Então, vou pegar o carregador, vou medir os 220 na ponta do cabo para verificar se realmente está chegando os 220 no cabo. Vou conectar. Conectei o carregador, eu vou verificar se o LED de disjuntor desarmado está ativo. Se o disjuntor desarmado estiver ativo, ele não vai enviar corrente. Então eu armo o disjuntor, bateria em carga, já está subindo a tensão da bateria. Subindo a tensão da bateria, quando chegar a 28,5, ele vai começar a sinalizar que a bateria está quase carregada. Essa sinalização ele fica por 15 minutos, vai ficar alternando, piscando o LED de 28 volts e bateria em carga, ele vai começar a oscilar. Quando ele completar a carga, o LED de carga completa ele fica aceso fixo. Então, posso medir o quanto de amperagem está passando pela bateria. Vou ligar o nosso multiteste, vou zerar ele.
Está mandando 5,9 amperes. Então indica que está carregando a bateria. Carregando a bateria, nós conseguimos verificar que o carregador está em plenas condições. Perfeito, já subiu a tensão a 29,2. Essas baterias que eu estou utilizando são baterias pequenas, então realmente é só para fazer a ilustração que realmente o carregador está funcionando, está carregando as baterias. Então começou a alternar, como eu expliquei para vocês. Quando passar os 15 minutos, ele vai completar 100% a carga da bateria e ele vai sinalizar que a bateria já está carregada. Após nós termos feito as medições da nossa placa no nosso circuito eletrônico do nosso carregador modelo PX, nós vamos testar o nosso transformador. O transformador nada mais é do que um redutor de tensão, onde ele recebe os 220 volts em corrente alternada e transforma para 24 volts de corrente alternada, fazendo assim essa redução de tensão. Para nós testarmos um transformador é bem simples, nós vamos precisar apenas de um alicate amperímetro ou um multímetro. Para mim utilizar o nosso alicate amperímetro, eu vou colocar ele em escala de voltagem alternada. Logo após que eu colocar o nosso alicate, eu vou zerar o nosso alicate amperímetro e vou fazer o teste da entrada da rede. Ele tem que entrar 220. 219 volts. Perfeito. Para nós fazermos o teste do primário, da primeira bobina do primário do nosso transformador, nós vamos ligar o primeiro fio e o segundo fio. Vamos fazer o teste. Então, 220 de entrada e na saída 24. 25,6. Perfeito. Agora, nós vamos testar a segunda bobina do primário do nosso transformador. Então eu vou desligar, eu vou soltar esse fio do meio, vou conectar o nosso terceiro fio, agora vou ligar novamente os disjuntores, vou fazer a medição da entrada, os mesmos 220 volts, e agora na saída ele vai dar um pouco menos de tensão, 22 volts. Perfeito. A saída de 22 volts vai para a nossa ponte retificadora de sinal. Então, testando o transformador, entrando 220, saindo os 24 volts, constatamos que o nosso transformador está em plenas condições de operação. Agora, eu vou ensinar para vocês como fazer o teste da nossa ponte retificadora de diodos. Os retificadores são circuitos elétricos que convertem a corrente alternada em corrente contínua. Corrente alternada, que vem do transformador, significa que os elétrons circulam em dois sentidos. Quando transformado em corrente contínua, os elétrons circulam num só sentido. A ponte retificadora pode ser monofásica ou trifásica, totalmente controlada ou semicontrolada, podendo ser montada de forma compacta ou por meio de conjuntos de arranjos de tiristores
ou diodos. O fenômeno da condutividade em um só sentido é aproveitado como um chaveamento da corrente elétrica para a retificação de sinais sinodais. Portanto, esse é o efeito do diodo semicondutor, é tão usado na eletrônica, pois permite que a corrente flua entre os seus terminais em apenas uma direção. Essa propriedade é utilizada em grande número de circuitos eletrônicos e carregadores de bateria. Mas como testar o diodo? Para nós testarmos o diodo do nosso carregador modelo PX, nós vamos remover o nosso diodo da nossa ponte retificadora, ou seja, abrindo aqui o diodo, sacando ele fora e tirando esse aqui também fora, nós vamos fazer o teste individual. O diodo, ele precisa ser identificado. Esse diodo aqui é um diodo positivo, então a corrente elétrica positiva entra por aqui e sai aqui. Quando a onda estiver negativa, o sinal negativo vai entrar aqui e ele vai fazer o bloqueio. Então agora, para mim fazer o teste do nosso diodo, é bem simples. Nós vamos colocar o nosso multímetro em escala de diodo e vamos testar o sentido direto e o sentido inverso. Sentido direto, no diodo positivo vai entrar o sinal positivo aqui e na parte de trás onde é que vai sair o sinal. Perfeito. Ele está conduzindo a eletricidade. Agora, o sentido indireto, eu vou colocar o sinal negativo na entrada do diodo e aqui na parte de trás. Perfeito, não está conduzindo a eletricidade. Já no diodo negativo, que é esse aqui, o teste ele é o mesmo. Sentido direto. No diodo negativo, quando eu coloco a ponta negativa, ele vai conduzir a eletricidade. Agora o sentido inverso, eu vou colocar o sinal positivo e o negativo aqui, e ele não vai conduzir. Perfeito. Esses dois diodos estão ok. Se um diodo for testado do sentido direto e inverso e ele conduzir eletricidade nos dois sentidos, ele deverá ser substituído. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Qualquer dúvida técnica ou comercial desse e de outros equipamentos, acesse o nosso site www.luf.com.br. Luf, a carga que faltava na sua bateria.